Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Vamos então iniciar aí uma aula de História no capítulo 4 do nosso livro, que é a República Velha. Na semana passada a gente estudou, os governos totalitaristas, nazifascistas, e hoje a gente inicia esse novo capítulo. Então vamos lá? Quais foram, os motivos para se derrubar a monarquia e instituir, então, uma república no Brasil? Então, vamos lá, A crise da abolição, que é o primeiro tópico. A proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, foi, na verdade, um golpe de Estado promovido pelas Forças Armadas e por setores da sociedade civil, um movimento de uma elite política que conduziu os rumos do Brasil sem ter o apoio da população. Como era, minha gente, que estava o Brasil economicamente nesse período aí da República, no início, da República Velha? O Brasil era um país agroexportador, certo? Então, a nossa economia era fundamentalmente agrária, voltada para a exportação, certo? E ali a mão de obra utilizada até o momento, então, era mão de obra escrava, certo? Só que então começou as questões aí, de abolição da escravidão, certo? Em 1888, e uma parcela, significativa da sociedade brasileira acreditava que era necessário, sim, acabar com a escravidão do Brasil, certo? E muitos membros ali da elite, senhores de escravos, eles defendiam essa ideia porque eles viam na abolição a possibilidade, então, de conseguir alguma indenização, e recuperar, assim, uma parte dos prejuízos da mão de obra escrava, certo? Nesse momento também estava começando a chegar, a mão de obra de imigrantes, certo? De outros países aqui para o Brasil para trabalhar nessas lavouras, certo? Qual foi então a causa republicana? Na Guerra do Paraguai, muitos militares haviam entrado em contato com os países republicanos e começaram a associar os problemas nacionais à monarquia, abraçando com isso a causa republicana. É preciso também, lembrar que em 1871 o movimento republicano ele começou a crescer no Brasil, O apoio dos militares, dos cafeicultores, dos setores da classe média, foi importante aí nesse processo. E se formou, então, dois importantes partidos nesse contexto aí, que foi o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM, certo? Vale salientar também que Dom Pedro II ele não era odiado pela população, mas a popularidade dele foi ali reduzida, quando ele mandou prender ali os bispos de Olinda e de Belém, porque eles descumpriram a ordem, que permitia a entrada de maçons nos rituais da Igreja Católica. E aí esse episódio ele ficou conhecido como a questão religiosa. Houve também, a influência do positivismo. Então, a partir, da proclamação da República, se fez necessária a elaboração de um governo provisório. Esse governo provisório ele foi chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E para substituir os antigos símbolos nacionais, foi elaborada ali uma nova bandeira do Brasil, que não foi bem aceita logo no início, pelos membros do governo provisório, porque era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Então, a primeira bandeira aí do governo provisório foi essa, que com as listras, verde, amarela e as estrelas representando os estados. Porém, a gente vê nitidamente, que realmente é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Em 19 de novembro de 1889, foi criada uma nova bandeira nacional, tendo como inspiração o positivismo, que tinha como lema o amor por princípio, a ordem por base
e o progresso por fim. Aí desse lema acabou ficando apenas o ordem e progresso que a gente tem na nossa bandeira atual. Observa aí, né? A bandeira atual, que já foi criada aí nesse período, né, da República Velha, e o lema positivista na bandeira, né? Ordem e progresso. Agora, uma curiosidade, pessoal, é que a gente associa muito as cores da bandeira, né, às riquezas naturais que nós temos no nosso país. Por exemplo, o verde, a gente fala que são as florestas, né? A floresta, as matas e tudo mais. O amarelo, a gente fala que é o ouro, né? O azul, o céu límpido, né? Também a riqueza hídrica que nós temos. Mas, na verdade, a bandeira aí ainda faz uma certa menção, uma certa homenagem, né? À bandeira da monarquia, né? Da realeza portuguesa. Então, se você observar aí, essa era a bandeira, né? Da família real, né, da monarquia aqui no Brasil, e já havia, né, a parte verde, o losango, o amarelo. A única coisa que mudou foi o que saiu o brasão da família real e entrou então aquela esfera, né, o círculo azul com o lema positivista, certo? Então, entre as primeiras medidas adotadas pelo governo provisório, nós temos aí a separação, né, entre igreja e Estado. Então, o Estado passou a ser laico, e é importante a gente entender que Estado laico é diferente de Estado ateu, certo? Muita gente acha que porque o Estado é laico, é ateu, né? Não acredita em nada, em nenhuma religião, mas na verdade, Estado laico é o estado de respeito a todas as religiões, certo? Então, não é porque o Estado é laico que não se pode um governante declarar a sua fé em alguma religião. Não. Há, na verdade, uma liberdade para todas as religiões, porque antes a religião considerada, né, pelo Estado, a religião imposta era a católica. Então, a partir daí, o Estado fica laico, né, se separa a Igreja Católica do Estado. Então, a concessão da nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil, a nomeação de governadores para as províncias que se transformaram em estados, o banimento da família real, que só ia poder retornar ao território brasileiro a partir de 1920. Aí nós temos também, né, a Constituição de 1891, né, que foi a data que foi promulgada aí a primeira Constituição republicana no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca passou a ser oficialmente o primeiro presidente do país. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional e ele governou aí até 15 de novembro de 1894. O Deodoro ele foi apoiado pelos militares e derrotou o candidato dos civis, que era o Prudente de Moraes. Então, a gente tem aí a foto do Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, e ele venceu as eleições para esse outro aí, que era o Prudente de Moraes, que era o candidato dos civis, certo? Quais foram os principais pontos da Constituição? A abolição das instituições monárquicas, então, a partir desse momento, o Brasil passava a ser república. Os senadores deixaram de ser cargo vitalício, não era até morrer, né? Não era a vida toda. O sistema de governo presidencialista. O presidente da República passou a ser o chefe do poder executivo. O Brasil, então, ele já estava dividido nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. As eleições passaram a ser pelo voto direto, que continuou a ser aberto e não secreto. Aí eu trago uma observação que nesse momento aí da República Velha, houve o chamado voto de cabresto. Aí tem uma chargezinha aí, né, do voto de cabresto, que você prestar atenção, tem aí o eleitor com cabeça de burro,
o político puxando o eleitor, né, até o local da urna de votação, certo? Esse voto de cabresto, o que é que acontece? Como o voto ele era aberto, as pessoas elas tinham que declarar com a sua voz em qual candidato ela iria votar. E isso aí fazia com que esse voto ele fosse mais facilmente manipulado, porque aí os chefes dessas pessoas, por exemplo, os fazendeiros, né, os grandes fazendeiros, os coronéis e tudo mais, obrigavam os seus funcionários a votar naquele candidato que ele queria que vencesse. Então as pessoas estavam ali naquela rédea curta. Se não votasse, elas poderiam até morrer, perder algum privilégio, sofrer alguma consequência. Então foi o chamado voto de cabresto. Quais foram os outros pontos da Constituição? Os mandatos tinham duração de 4 anos para presidente, 9 anos para senadores e 4 anos para deputados federais. Não haveria reeleição de presidente e vice para o mandato imediatamente seguinte, mas não haveria impedimentos para um mandato posterior. Os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por pessoas maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos, soldados, mulheres e religiosos sujeitos ao voto de obediência. Então, só quem podia votar nesse período era quem era maior de 21 anos. E não podia votar analfabeto, mendigo, soldado, mulheres e aqueles religiosos que tinham a questão do voto de obediência, né? Bispos, padres, certo? Ao Congresso Nacional cabia o poder legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. As províncias passaram a ser aí chamadas de estados, elas tinham uma maior autonomia, né, dentro da federação. Os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Também a criação do Distrito Federal, que foi o estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, foi o primeiro distrito federal, né, com a nova capital do governo federal. Mas havia, né, na mesma Constituição também já previa a criação de uma futura capital federal para o Brasil na região do Planalto Central, né, onde seria ali demarcada uma área de 14.400 km². Já se tinha um projeto, então, para se construir um Distrito Federal sem ser ali nas regiões sudeste. Os presidentes das províncias passaram a ser governadores dos estados, eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. Cada estado era composto por municípios com autonomia política e econômica assegurada constitucionalmente. Deixa eu repetir essa aí que ficou meio embolado, né? Cada estado era composto por municípios com autonomia política e econômica assegurada constitucionalmente, ok? Também houve a reforma do Código Penal, com a extinção da pena de morte, e a Igreja Católica ela foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. Aí vocês têm aí, né, uma pintura do Aurélio Figueiredo, né, que é representando o juramento aí à Constituição de 1891. Ok, pessoal? Hoje a gente vai dar uma paradinha aí, porque essa questão da República Velha é muito longa, certo? Vocês vão pegar o livro didático de vocês de História, nas páginas 60 e 61, e vocês vão responder do primeiro até o terceiro quesito. E na próxima aula a gente continua, então, com a crise do encilhamento, com o ministro da Fazenda aí, Rui Barbosa, né, na época do Marechal ainda na época do Marechal Deodoro da Fonseca, também a política do café com leite, né, e assim por diante, ok? Bons estudos e bom dia para vocês.